Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à classe de espanhol. Hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo muito interessante, que são os signos de pontuação, ou seja, são sinais de pontuação utilizados na escrita. Esse assunto ele é muito importante e muito interessante. E nessa aula de hoje nós vamos aprender quais são, para que se utiliza e como se utiliza cada um deles, certo? Para começar a nossa aula, a primeira coisa que precisamos saber é o que são os signos de pontuação. Então, pessoal, são símbolos gráficos utilizados para transmitir ideias, intenções ou as emoções daquilo que queremos falar. Ele serve também para marcar uma pausa necessária para dar sentido ao texto, ou seja, é a forma gráfica que temos para descrever exatamente a nossa forma de falar. Eu vou listar alguns aqui e mostrar para vocês e posteriormente eu vou apresentar cada um, explicando as particularidades. E agora nós vamos falar do el punto, que é o ponto final no português. O el punto ele se utiliza para marcar o final de uma frase que não seja exclamativa ou interrogativa. Exemplo, el niño hace surf, né? Lembrando que a primeira letra depois de um ponto final, ela é maiúscula, né? Então, sempre que eu for usar o ponto final, eu devo iniciar uma nova frase com a primeira letra maiúscula. Exemplo, el niño hace surf. Las olas son muy grandes. É importante ressaltar também que para o el punto no espanhol há 3 classes. Primeiro, el punto é seguido, né? O el punto seguido, ele vai separar 2 frases em um mesmo parágrafo. Também tem o el punto e aparte, né? Que vai marcar o final de um parágrafo para o outro. E o el punto final, que é para marcar o final de um texto. E agora nós vamos falar de la coma. La coma é a vírgula no português, né? Um sinal importantíssimo, porque dependendo da colocação da vírgula, o sentido do texto ele pode mudar completamente, né? Por exemplo, se eu estou num diálogo e eu pergunto a uma pessoa, ¿quieres jugar comigo? E a pessoa responder, no quiero jugar. E em um outro momento eu faço a pergunta, ¿quieres leer? E a pessoa responde, no quiero jugar. Então, vocês podem perceber que a resposta das 2 perguntas foram exatamente iguais, né? O que as diferenciou ali foi o uso da vírgula. Então, pessoal, la coma também se utiliza nas orações para separar elementos enumerativos, ou seja, ela serve para numerar palavras dentro de uma mesma frase. Exemplo, había perros, gatos, galinas, gansos e caballos en la granja, né? Lembrando que entre a última e a penúltima palavra se usa o Y, diferente do português, que se usa a letra E, né? No português ficaria, havia cachorros, gatos, galinhas, gansos e cavalos na granja. La coma também se utiliza para separar o nome da pessoa ao que se dirige o emissor. Exemplo, el perro está dormindo, mamá. La coma também serve para adicionar uma aclaração ao que se está dizendo, ou seja, ela serve para aclarar ou explicar algo. Exemplo, salió en la calle con Juan, aunque hacía calor, queria caminhar en la plaza, né? Então aí você pode perceber que houve uma pequena aclaração dentro da frase, né? Na frase diz, saiu na rua com Juan, embora fazia calor, queria caminhar pela praça.
La coma também se utiliza para expressões e conectores como, por ejemplo, sin embargo, es decir. Ejemplo, los payasos son muy divertidos, es decir, son muy graciosos. E agora nós vamos falar do el punto e coma, que é o ponto e vírgula, né? El punto e coma, ele é utilizado para dar uma pausa maior que a vírgula nos textos. El punto e coma também se utiliza para separar elementos enumerativos, quando nós já utilizamos a vírgula. Exemplo, em inglês, perro se dice dog. Em francês, chien. Em alemão, Hund. E em português, cachorro. Em el punto e coma, também serve para separar uma oração da outra em que esteja relacionado o seu significado. Exemplo, hoy es mi cumpleaños. Esta tarde comeremos tarta. Nesse caso, são duas frases distintas, porém elas estão relacionadas pelo seu significado. Desse modo, nós utilizamos el punto e coma. E agora nós vamos falar de los dos puntos, né, que são os dois pontos no português. Los dos puntos se utiliza depois de uma saudação, numa carta ou num texto. Exemplo, querida Maria, te escribo para invitar-te a mi cumpleaños. Lembrando também que sempre depois de los dos puntos, se inicia a frase com a letra maiúscula, assim como no el punto, que é o ponto final. Los dos puntos também se utilizam para começar uma enumeração de palavras. Exemplo, en la tienda había naranjas, limones, plantanos e cocos. Se utiliza também em um texto antes de reproduzir o que disse a pessoa. Exemplo, el professor dijo, por favor, guarda silêncio. E todo el mundo se callou. E agora nós vamos falar de los suspensivos, que são as reticências do português, né? Los suspensivos se utilizam ao final de uma enumeração para indicar que ela está incompleta. Exemplo, em mi casa hay libros de história, ciências, português, los suspensivos, né? Então eu disse, em minha casa há livros de história, de ciências, de português, 3 pontos, para indicar que essa frase está incompleta. Los suspensivos também servem para substituir o etc. Exemplo, em mi casa há livros de história, ciências, português, etc. Los suspensivos também se utilizam para interromper uma oração quando se quer expressar surpresa ou dúvida. Exemplo, de repente el delfín saltó e nos mojó enteritos. E agora nós vamos falar de los parênteses, que são os parênteses, né? Los parênteses se utiliza para acrescentar alguma informação extra ao texto, como por exemplo, lugares, datas, né? Por exemplo, em mi casa vieja, la de paredes amarillas, havia muitas mariposas. E agora nós vamos falar del signo de exclamação, que é o sinal de exclamação no português. Esse sinal ele é muito importante e muito interessante para a gente poder conhecer, porque ele é um pouco diferente do português, né? Então, se você for escrever uma frase exclamativa, você vai utilizar estes 2 sinais. Nas frases exclamativas do espanhol, nós temos essa particularidade, né? Que é bem diferente do português. Então, quando formos escrever alguma frase exclamativa, nós vamos utilizar esses 2 sinais, né?
Esse primeiro sinal é o sinal de exclamação invertido, né? Que ele vai ser colocado no início da oração. Já esse outro sinal, que é normal para nós do português, é o sinal de exclamação que vai ser utilizado ao final da frase. Mas por que se utiliza então estes dois sinais no espanhol? Esses dois sinais ele é utilizado para avisar ao leitor qual o tipo de entonação ele deve expressar diante da frase. Como nós já sabemos, as frases exclamativas expressam sentimentos e emoções, como alegria, surpresas e medo, né? Exemplo: te quiero mucho, mamá. Ou que susto me ha dado. E agora nós vamos falar del signo de interrogación, que é o sinal de interrogação do português, né? Se utiliza quando se quer fazer alguma frase interrogativa, ou seja, quando você quer perguntar alguma coisa, né? E esse sinal, ele é muito interessante também, porque assim como o sinal de exclamação, ele também vai iniciar a frase com um ponto de exclamação invertido, né? No início da oração. E ao final da oração, um ponto de exclamação normal, igual o nosso do português. Isso, como eu disse já anteriormente sobre a explicação dos pontos de exclamação, é para tentar avisar ao leitor qual é o tipo de entonação que ele deve expressar naquela frase, né? Então, tem essa particularidade também. Exemplo: os gustan los delfines? Outra coisa importante para a gente mencionar aqui no nosso curso é a entonação, né? Então, a gente deve observar que a entonação ela é de grande importância para que o leitor entenda qual é a emoção, o sentimento que a gente está querendo transmitir naquela frase. Então, sinais de exclamação e interrogação, eles já nos adiantam como entonar, né? Então, acaba nos obrigando a ler com uma determinada entonação aquela frase. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma pergunta em espanhol, nós devemos entonar da seguinte maneira. Exemplo: como te llama? Ou ¿dónde está tu casa? Ou ¿cuántos años tiene? Então dá para perceber que quando nós vamos entonar, nós pegamos as primeiras sílabas de cada palavra e expressamos mais força nela. Agora, para as frases exclamativas, nós entonamos da seguinte maneira: que golaço! Que bueno! Es muy gracioso! Né? Então, a gente coloca uma emoção para poder falar essa frase. E lembrando também que desde o início do nosso curso, eu sempre inicio as aulas, né, dando as saudações a vocês e exclamando, né, exemplo, bienvenidos à classe de espanhol, né? Então é um saludo que eu uso a exclamação, eu uso minha emoção para poder saudar vocês. Então, pessoal, os signos de pontuação, eles realmente são muito importantes para a gente, né? E o seu uso inadequado pode gerar uma ambiguidade nas orações. Então, nós devemos prestar bastante atenção e tomar cuidado, né? Porque se a gente empregá-lo de maneira errônea, pode mudar completamente o sentido da frase, né? Então, pessoal, essa era a dica que eu queria deixar hoje aqui para vocês, né? E eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido compreender um pouco sobre esse conteúdo, né? E eu também gostaria de convidá-los a estar acessando a nossa plataforma e colocar lá no fórum de discussões a respeito do que vocês aprenderam, se tiveram alguma dificuldade, se já empregaram errado, né, nas escritas. Então, convido vocês a estar acessando a nossa plataforma. Bom, agora eu vou me despedir de vocês utilizando algumas saudações exclamativas. Muchas gracias.
Hasta el próximo vídeo. Foi um placer estar com vocês.